Evangelho que escrevera Mateus, capítulo de número 16. A confissão pelo Espírito Santo de Deus que fez o apóstolo Pedro diante da equipe poderosa do fundador da eclésia, Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias estão dizendo, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai trouxe do céu a revelação até você. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem dizer comigo bem alto e bem forte: para sempre seja Deus louvado soberanamente. Sobe aos céus do Brasil e desce até ao seu receptor mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa, que deixou de ser um programa normal ou comum e passou a ser o culto dentro da sua casa, a igreja em seu lar. É gostoso, não é? Poder levantar, olhar para o céu e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo da verdade única. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de entrar em sua casa, em seu gabinete, em seu estabelecimento de trabalho, em seu veículo, em sua loja, em seus quartos, cozinha, copa. É mais uma oportunidade de celebrarmos ao Senhor e de realizarmos o culto dentro das casas, através da fé, da palavra original, através da visão, da poderosa revelação de Deus. Fique conosco. Este culto começou às 5 da manhã e vai até 8 horas da manhã. Convide seus parentes e amigos para cultuar a Deus com você, dentro da sua casa, na instrumentalidade dele, o evangelista Daniel de Oliveira, na locução espiritual da Bahia para todo o Brasil
que precisa do impacto poderoso de um avivamento sólido, real, fiel e verdadeiro. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Já são 6h10. Deus seja louvado soberanamente. Hoje é a primeira sexta-feira do mês 7, o mês de Deus. O mês de Deus. A segunda parte também deste abençoado semestre. 7, o número da paz, o número da perfeição, o número da vitória. 7 é o número do descanso, da prosperidade. 7 é o número de Deus. E hoje é a primeira sexta-feira deste mês. E desde já eu convoco a Bahia cristã, a Bahia de Deus, o povo de São Salvador, para estarem conosco na Catedral do Avivamento para a quebra de maldições, e não só para a quebra de maldições, para cultuarmos a Deus de corpo, alma e espírito. O salmista Davi, ele dizia: tudo que há em mim, bendiga seu santo e poderoso nome. Tudo. Adoração a Deus pelo falar, pelo vestir, pelo pentear, pelo andar, pelo comportar, para que possamos dizer também: não vivo eu, mas Jesus Cristo, ele vive em mim. Deus abençoe todo o povo que já estão chegando, todos que já estão chegando para este culto, abrindo a porta da sala, da cozinha, dos quartos. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo os quartos de sua casa, a copa, a varanda, a cozinha, o banheiro, a sala. Eu abençoo a sua família nesta primeira sexta-feira, já caminhando também para o primeiro domingo depois de amanhã, a grande celebração da Santa Ceia do Senhor. Ana Santana já chegou para estar conosco, Edneide Arruda, Ivonildes Oliveira, Deus te abençoe. Nelma Pedro, Edneide Arruda, Joel Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Ao povo de Embu das Artes, São Paulo, meu abraço e as minhas orações. Ontem eu tive comigo várias pessoas de Embu das Artes, antenados e realizando dentro de casa o culto através da locução do evangelista Daniel de Oliveira. Deus abençoe Embu das Artes, Deus abençoe Osasco, Deus abençoe vocês aí de Guarulhos também. É grande a audiência do nosso programa e as pessoas recebendo culto em seu lar na bela, rica e próspera Guarulhos, São Paulo, faz parte da região metropolitana de São Paulo. Deus abençoe São José dos Campos, também estão conosco. Meu abraço ao povo aí da capital paulista, acompanhando o Bom Dia Espírito Santo e abrindo a porta do carro, a porta do gabinete, a porta do escritório, a porta da cozinha, da sala, até do banheiro, para receber a palavra de Deus. Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem ama a palavra de Deus, a palavra original, a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra sem adulterar, a palavra
sem rasgar a página da Bíblia. As pessoas amam o lado espiritual limpo, o lado espiritual puro, o lado espiritual fiel, o lado espiritual verdadeiro, porque estão bagunçando com o sagrado e profanando o sagrado. E aquele que profana o sagrado será lançado no lago de fogo e enxofre. Bem-aventurado é aquele que ama a verdadeira palavra de Deus, porque ela é água da vida, pão da vida. Ela é a videira verdadeira em nós. A palavra de Deus é tudo para nós. Sem a palavra, nós não podemos viver neste mundo de trevas. A palavra de Deus tem toda a autoridade e poder. Maria Luísa já chegou para estar conosco, Jane Silva, sejam todos bem-vindos. Aqui é um culto dentro da sua casa. Mariluce Mota também, Deus abençoe. Deus abençoe todo o povo lindo aí da Baixada Santista, Santos, e toda esta grande região que também já estão me acompanhando. De Santos eu vou a Caruaru, Deus abençoe. A Campina Grande na Paraíba, Deus abençoe. A João Pessoa, Deus abençoe. Ao Maranhão, cidade linda, São Luís, Deus abençoe. Deus abençoe. Manaus também já estão conosco. Sejam todos bem-vindos. O povo de Deus é um povo inteligente, né? Eles querem começar o dia adorando, 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 adorando. Adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vocês que me acharam aqui hoje pela primeira vez, por esta rede de rádios e pelo Facebook, ou pela rádio A Voz da Bênção, sejam bem-vindos ao culto em seu lar. Eu abençoo a sala, a copa, os quatro cantos da sua mansão, do seu apartamento, de sua cobertura, de seu kitnet, de seu escritório, do carro, da moto. Que Deus nos abençoe, né? Nesta linda, profética, magnífica e ungida sexta-feira. Quebra de maldições na Catedral do Avivamento. Maldição adquirida, maldição herdada, maldição mandada. O que é maldição mandada, Bispo Daniel de Oliveira? É no momento em que você é vítima de uma obra de bozó, de batuque, de catimbó, de feitiçaria, de magia, de ocultismo. É chamada maldição mandada. A maldição herdada é aquela que você herdou pela cultura cega, idólatra de seus pais. E a maldição adquirida é a pior delas. Jesus falou sobre maldição adquirida, que a pessoa, quando perde o temor a Deus, o diabo, o demônio, volta para aquela pessoa e leva mais 7 espíritos piores do que o primeiro. Então a maldição adquirida, porque a pessoa adquiriu com as suas mãos, a pessoa adquiriu porque não vigiou, a pessoa se meteu em embaraços, em enroscadas, em dívidas, em agiotas, a pessoa se meteu na cachaça, na caipirosca, na pinga, a pessoa se meteu no crack, na cocaína, na maconha, a pessoa se meteu com pessoas de um nível destruído já para te destruir agora. A maldição adquirida. Às vezes você entrou numa família que era uma família destroçada, atrapalhada
e atrapalhou você também. Maldição adquirida, ela vem por falta de prudência, por falta de vigilância, por falta de conselhos bons e por falta de sabedoria. Porque a Bíblia diz, se não tem sabedoria, peça a Deus. A maldição adquirida, ela é a pior que tem, por causa da ganância, da avareza, da falta de prudência, de vigilância. A maldição adquirida. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Se eu não vigiar, eu irei adquirir para mim uma maldição. Para a família, para filhos. A bênção vai até a 4ª geração. E a maldição adquirida também. Tem pessoas que se metem com compromissos que não têm condições de pagar. E depois fica culpando a Deus. Tem pessoas que não vigia com quem anda, com quem realiza enlace matrimonial. Tem pessoas que não vigia. Os lábios, os olhos, aí é a maldição adquirida, é a pior que tem. Porque ao homem foi dado livre arbítrio de escolher o que quer. Se você quer maldição, terá maldição. Se você quer bênçãos, terá as bênçãos de Deus. Como diz, a escolha é sua. Por isso, irmãos, que tudo que nós formos fazer, devemos examinar a Bíblia, calcular. Jesus falou que quando nós formos construir uma casa física, nós devemos calcular o valor, o material, porque senão você entra numa dívida eterna e os inimigos irão zombar de você. Até isto está na Bíblia. A Bíblia diz, vigiai. Antes de orar, tem que vigiar. Vigiai e orai. Então a maldição adquirida para a destruição de uma família vem pelo adultério, vem pela ganância, vem pela avareza, vem pela carnalidade e vaidade. Carnalidade e vaidade. A vaidade é uma obra da carne terrível que destrói pregadores do evangelho, que destrói homens que foram ungidos, mas perdeu a unção por causa da vaidade. A vaidade cobriu a unção, apagou o brilho. Por que o profeta Jonas afundou nas águas e foi para a barriga da baleia? Cruz credo. Porque ele mesmo fala em sua oração, do capítulo 3, que a vaidade o levou àquela derrota. Então, atentai, maldição herdada, maldição adquirida, maldição mandada, só sai de uma maneira. Não tem duas: jejum e oração. Esta é a razão que o povo da Catedral do Avivamento e da Casa da Bênção Sede oram e jejuam há 47 anos, mais de 8.000 pessoas orando e jejuando, dando-me autoridade para ministrar e abençoando todo o povo. São duas armas que vencem as maldições: oração e jejum. 3 armas, é um tripé, e o santo óleo, porque a Bíblia diz que por causa da unção, o jugo é despedaçado e a carga
ela é tirada. O óleo da unção da alegria, para que você volte a cantar e a sorrir e a viver a vida comum no trabalho e também no lar. Então, hoje, viu Elisângela Santos, viu Greide Alves, viu Edneide Arruda, hoje é a primeira sexta-feira. Debaixo da unção com a mirra hoje, vocês receberão a quebra das maldições. Hoje é um dia profético. Por que profético? É um dia que Deus me deu há 47 anos para ministrar a legítima quebra de maldições em Salvador. 47 anos que nós temos esta campanha espiritual. 47 anos. É uma vida. É quase 5 décadas. E eu ainda estou aqui ministrando a quebra de maldições, da cultura maldita dos pais, dos vícios, a quebra de maldições na vida sentimental, na vida profissional, na vida financeira. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame. Vem estar conosco hoje, nesta primeira sexta-feira, preparando já para domingo a Santa Ceia do Senhor. Aí é um outro departamento. E domingo nós vamos receber ali na Catedral o coral do bairro de Itapuã, que estarão cantando e louvando a Deus ali no altar da Catedral. Será algo tremendo domingo. Domingo, dia 5, será uma data inesquecível. E vocês não podem faltar, nem hoje e nem domingo. E estamos na campanha espiritual da mirra. E na campanha espiritual também das 7 quartas-feiras, 7 sextas-feiras, 7 domingos. Campanha espiritual. O homem espiritual, ele fala de coisas espirituais. A mulher espiritual, ela fala de coisas espirituais. O carnal, não. O ganancioso também não, nem o avarento. Transformam as campanhas espirituais envolvendo dinheiro, envolvendo carne, envolvendo coisas materiais. Mas hoje eu vou pregar aqui uma mensagem que Jesus falou. Jesus falou sobre esta pedra, que é ele mesmo, a rocha, né? Sião, edificareis a minha igreja. Não é a igreja do Benedito, não é a igreja do Antônio, não é a igreja do Daniel, não é a igreja da Edneide, não é a igreja do Fábio, não é a igreja do Marcos, é a igreja de Jesus, o fundador da eclésia, selada com o sangue do Cordeiro, revelando a nós o poder sobrenatural da ressurreição do último dia. Ele falou, a minha igreja. Aí tem pastores, reverendos, que falam que a igreja é deles, é da família, misericórdia, hipócritas. A igreja não é do Daniel, nem da Edneide. A igreja não é do Walter, nem do Paulo. Ela é de Jesus. O homem passa, a igreja espiritual permanece. O homem carnal fala de coisas carnais e discernem na carne, mas o homem espiritual fala do campo espiritual e discerne através da visão espiritual. Então, campanha espiritual é uma coisa, é para cuidar do espírito da eternidade.
Campanha material é para coisas materiais, né? Então prepare, povo de Deus. Eu estou realizando na catedral e na sede a grande campanha espiritual da unção com a mirra. E também 7 quartas, 7 sextas, 7 domingo, para uma cruzada de libertação total em sua família. Tá bem? Damiana Saja chegou para estar conosco. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o culto dentro da sua casa. Convide seus parentes e vizinhos para cultuar a Deus e que a sua casa seja uma célula espiritual de salvação para todos. Tudo isto começou em minha vida dia 25 de julho, data que marcou o âmago de minha alma. Uma nova estação, um novo período, uma nova chance, uma nova oportunidade, porque o avivamento começa com uma pessoa, e em uma pessoa, com uma e em uma, e se espalha, porque o avivamento é línguas de fogo do céu, a voz da ressurreição e a voz da vida. Neste texto, quando Jesus fala que chegará dias que os mortos ouvirão a sua voz, está falando de mortos espirituais, desanimados com a fé, incrédulos diante da mesa do Senhor, incrédulos diante da Santa Ceia, do adorar, do ofertar, do andar com Deus. Chegarão dias que os mortos ouvirão a sua voz. Desperta, tu que dormes. Quando Jesus deu ordem aos discípulos, lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus falou para eles: ressuscitai os mortos da casa de Israel. Olha o que foi que Jesus falou. Olha a autoridade que ele passa para os seus verdadeiros apóstolos e discípulos. Ressuscitai os mortos da igreja, da fé, da casa de Israel. E a Bíblia diz que haverá dias em que os mortos ouvirão a sua voz, mortos pelo desânimo, mortos pela confusão psíquico-mental diante da fé abalada, mortos por causa dos escândalos escandalosos, mortos por causa dos gananciosos e avarentos do altar, mortos pelos cambistas, pelos vendedores de indulgências, por aqueles que fazem campanha, só campanha, campanha, campanha financeira, nada de campanha espiritual, de doutrinação para a pessoa melhorar na vida espiritual. Chegarão dias que os mortos ouvirão a sua voz. Talvez seja estes dias de uma nova estação de avivamento. Primeiro Deus aviva um, para que ele avive outros, e começa o incêndio espiritual. Espírito Santo falou comigo há quase um ano atrás, que agosto seria o mês do avivamento, é uma nova data em minha vida. E assim tem sido o retorno da unção, a unção do avivamento. Eu recebi o telefonema de uma jovem, 26 anos, e ela dizia: Bispo Daniel, não lhe conheço, acho que nunca vou lhe conhecer, porque moro em Rondônia.
mas foi através de um de seus programas que eu me reanimei, ressuscitei e voltei para o coral da igreja da qual eu sirvo. Ressurreição e vida. Jesus falou para os apóstolos, capítulo 10 de Mateus: ressuscitai os mortos da casa de Israel. E para haver ressurreição, tem que haver luz, fogo, água, proteínas, vida passando vida, vida passando vida, corpo curando corpo, libertos libertando, sarado sarando, visionário passando as visões espirituais. Avivamento é isso. É ressurreição de mortos espirituais. Existem altares que os pregadores e pregadoras estão mortas. Estão ali por causa da ganância, da vaidade, do cabide de emprego, porque lá fora não conseguiu fazer nada no mundo. Aí veio ser, se intitulou a ser um pregador ou uma pregadora, fazendo do altar um cabide de emprego. É um morto passando morte para as pessoas que vêm. Atentai. Jesus falou: ressuscitai os mortos da casa de Israel. E a Bíblia diz também que naqueles dias os mortos ouvirão a sua voz e despertarão. Desperta, tu que dormes. Deixa a glória de Deus entrar. Volte, volte e peça o retorno da unção de quando você se converteu e foi à igreja pelos primeiros dias. Você tinha uma fé viva, um temor autêntico, uma visão espiritual, mas tudo se perdeu por causa dos cifrões do dinheiro, da ganância, da vaideza, de status e de vaidades. Desperta, tu que dormes. Levante a sua cabeça. Tá bem? Dobre os seus joelhos aí ao lado do sofá, da cama, neste tamborete. Sabe o que é tamborete? Aquele banquinho de madeira feito a facão. Dobre os seus joelhos. Peça perdão a Deus por você, pela sua família, para que o avivamento te alcance. Porque se o avivamento não te alcançar, neste tempo do governo do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, as falsas fé, as falsas religiões, os falsos pregadores, o cavalo branco te destruirá e te levará ao encontro do cavalo preto, do amarelo, cruz credo, e do vermelho, sangue puro. Atentai. Ser de Jesus não é só falar, é ter um encontro com ele ontem, hoje e amanhã. Porque nós vivemos num mundo que diz assim, olha o que eu vou dizer, o mundo jaz no maligno. Não é o planeta que Deus criou, mares, rios, terra, montanhas, não. Eu estou falando do governo do homem sobre o mundo, porque foi Deus quem deu o livre-arbítrio do homem governar a terra.
do homem governar o mundo. Foi Deus quem deu. Então o mundo jaz no maligno governo maligno, que está em todas as repartições públicas e em toda a administração pública. Homens voltados a todo tipo de orgia, de magia, de feitiçaria, de coisas profanas e mundanas. Então o mundo jaz no maligno. E se nós não vigiarmos, seremos laçados, amarrados, travados. Então os mortos ouvirão a voz de Deus. E a ordem é curar e ressuscitar mortos espiritualmente da casa de Israel. E só a chama, a tocha do avivamento é que pode avivar, reavivar, renascer, reformar, reconstruir a nossa vida com Deus. Tá bem? Será que vocês entendem o que este evangelista passa? Eu passo o que ele passou para mim. Pela Bíblia, pela revelação. Eu estou convocando a todos, viu, Djalma, para estarem conosco hoje, sexta-feira, primeira sexta, para a quebra de maldições, para arrancar todo cadáver que há dentro de você, para te tirar da caverna da incredulidade e te trazer para Sião, para o centro da igreja, criada, fundada, selada por Jesus. Hoje é um dia poderoso. O domingo, a grande Santa Ceia na Catedral do Avivamento. Ou venha pelo menos para receber a unção com a mirra, a essência da cura da alma, da cura do corpo, da beleza por fora e da boniteza bonita sim por dentro. Bonito por dentro, bonito por fora, tá bem? Aumente o volume do seu rádio, do seu celular. Viu, Zilda Teixeira, Marisete Chagas, Alan Santos, Damiana Sá. Zilda, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você e toda a sua casa, escrevam: eu amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Escrevam. Eu amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Profetiza. Sela a palavra. Confirma a palavra. Eu amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Tá bem? Vamos adorar a Deus, vamos? São 6h45. O culto está dentro da sua casa, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, diácono, missionário da Ordem de Cristo. Escreva, Alain: eu amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento, que veio para repreender o mal. Bom dia, Espírito Santo. Canta, Filomena. Canta, Antônia. Canta, Severina. Canta, Ricardo Pacheco. Canta, Marília Bauru. Canta, São Paulo. Canta, Cláudia. Canta, Hilda.
Olha, a Hilda apareceu, rapaz. Canta Silvana, Sandra, Cristina. Solta o queixo. Solta a língua, desenrola a língua, misericórdia. Canta, põe a sua língua para funcionar, louvar a Deus. Ninguém detém. Quem pode deter o avivamento? Quem pode impedir o operar do Espírito? Quem pode atrapalhar a campanha espiritual da Catedral do Avivamento? Escrevam: eu amo campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Profetiza. Deus abençoe Nazaré das Farinhas, Salina das Margaridas, Encarnação de Salinas, Ilha de Veracruz, Ilha de Taparica. Deus abençoe, minha querida Valença. Deus abençoe Amargosa. De hoje a 8 eu vou estar aí em Amargosa, sexta e sábado da semana que vem. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe Zilda. Amém, bispo. Amém, Zilda. São 6h50. O culto é dentro da sua casa. É a igreja dentro das casas, formando a maior célula espiritual de Deus pela instrumentalidade humana. Eu pedi a Deus 1 milhão de lares em todo o Brasil, porque sou um evangelista e eu tenho sede e fome. Eu tenho sede e fome de justiça. Eu quero mais e mais de Cristo. Tudo que eu puder fazer pela obra de Deus, eu farei em minha geração e em meu tempo. O que é para mim fazer, eu não deixarei para outro. Eu vou fazer com toda a minha fé, força, enquanto eu puder fazer. Por isso que eu peço a vocês, ore por mim e pelo meu ministério. Sou o único evangelista do Brasil e diácono da obra de Deus e missionário das antigas também. Por isso que eu trago a vocês a palavra da verdade, a palavra original, a campanha espiritual de 7 quartas, 7 sextas e 7 domingos. Trago a vocês o batismo com o Espírito Santo nas águas e, como domingo agora, a Santa Ceia da noiva do Cordeiro. Isso é forte demais, rapaz. Você vindo hoje à igreja, ou domingo, traga também uma oferta. O que é oferta, bispo? É aquilo que você oferece pela sua gratidão. Oferta é o que você oferece pela sua gratidão. Repito, oferta é o que você oferece pela sua gratidão. Traga uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção daquela bênção que você recebeu. Consagre a Deus. Tragam hoje ou domingo. Estamos no início do mês. Início do mês, o povo pode contribuir.
que é para nos ajudar a manter a rede do culto nas casas. Não é apenas um programa de rádio, é mais do que isso. É um culto dentro da sala, da cozinha, abençoando a sua família. Eu recebi um telefonema ontem de uma avó, vovó Margarida, e ela me dizia: meus netos vivem em minha casa, não queriam nada com Jesus, e agora, antes de sair para o colégio, eles querem a palavra de Deus transmitida pelo Senhor. Então, é isto que eu estou dizendo. A igreja sai-se do altar e vai às residências. Só podia ser um evangelista. Então, patrocina-me. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para nos ajudar a estar aqui agora, nesta primeira quinzena do mês 7. Tá bem? Para que possamos manter a porta da igreja aberta e as atividades atualizadas. Oferta para a obra de Deus. Aqui não é banqueiro, aqui não é empresário, aqui não é avarento, sou o que sou, um evangelista. Então mande uma oferta, um dízimo, um voto. A Edneide está colocando aí o número do Pix 71-9918-62-232, Bradesco. Não precisa ir para a fila de banco, não precisa ir para a fila de casa lotérica. Mande através do Pix, ou traga em minhas mãos hoje, ou traga em minhas mãos domingo, ou traga em minhas mãos até o dia 15, uma oferta bem ofertada a quem merece, a obra do Senhor. E eu profetizo o gasofilácio de ouro brilhando ao lado do sofá bege de sua casa com a estrela de Davi. Tá bem? Vejam quem pede, vejam quem faz, vejam em quem você confia e julgue, examine e conheça. Tá bem? Então, participe do meu ministério. Júlio César Souza Santos já chegou também para estar conosco e eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege. É hora da oferta sincera para Deus. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para Deus abençoe a sua mão direita, a sua mão esquerda. Deus abençoe as mãos dos seus filhos, genros, netos, sobrinho, marido, pai, mãe. Mãos abençoadas são aquelas que semeiam a palavra de Deus. Eu abençoo as suas mãos, as mãos do seu filho, do seu marido, do seu genro, da sua nora, da sua filha, da sua neta, porque as mãos abençoadas, grave, são aquelas que semeiam para a palavra original de Deus. Não importa o valor, o importante é a fé, a sinceridade e o desejo de ganhar almas em redor do mundo. Tá bem? Deus abençoe as mãos que semeiam e que colhem, as mãos que plantam e que colhem,
as mãos que abençoa e que recebe também bênçãos. É dando de mãos abertas, porque a simbologia da mão aberta é dar para receber de Deus muito mais. O Telebenção 99 713 78 81. Você pode mandar uma mensagem para mim digitada urgente, fazendo pedido de oração por alguém que está acamado, hospitalizado, enfermo, triste. 99 713 78 81. Deus abençoe o povo de Sorocaba me acompanhando. Sorocaba, Zilda Teixeira ali também me acompanhando. Deus abençoe o povo aí de Embu das Artes. Ontem eu tive pessoas de Embu participando do Bom Dia, do culto em seu lar. Alguém me ligava de Embu das Artes dizendo: aqui em nossa casa o seu programa já virou rotina, aleluia, e o povo não sai de casa sem antes lhe ouvir a mensagem, Bispo Daniel. Deus abençoe meu amigo, missionário Wilson, e todo o povo, a sua esposa, pastora Cida, aí em Embu das Artes, onde temos uma grande e forte superintendência. A maior superintendência do estado de São Paulo está ali, na bela e querida Embu das Artes. Aleluia! Uma igreja, mãe de muitas congregações. Pessoas aqui, deixe-me ver, vocês estão mandando mensagem através do 99. Oxa! 713 78 81. Deixe-me ver, deixe-me ver, deixe-me ver, deixe-me ver. E sempre eu vejo, olha aí, pessoas dizendo: eu amo campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Eita, pessoa de fé, né? Pessoas que sabem o que é espiritual e o que é carnal, o que é espiritual e o que é avareza. O povo não é besta mais não. As ovelhas estão inteligentes, as ovelhas estão atentas, as ovelhas estão ligadas. Porque você vai aí pelo Facebook, você vê os grandes escândalos, as ganâncias, as avarezas, o diabo sujando o altar de Deus. Coisa terrível, rapaz. Até eu me escandalizo quando ontem eu ouvia um pastor que se chamava o pastor do tabaco, do fumo, o pastor do cigarro. Coisa terrível, rapaz. Coisa vergonhosa. Um pastor empresário de cigarro, de tabaco, de todo tipo de drogas, preso ontem, com milhões. Ainda tem o título de pastor. Sangue de Jesus tem poder. Por isso que eu sou um diácono, um evangelista. Tem gente que se intitula apóstolo, falso bispo. As coisas de Deus, irmãos, aonde muitos irão passar a eternidade? Aonde? A eternidade é real. O céu é real, o lago de fogo e enxofre também. Quando você recebe uma palavra de repreensão, agradece a Deus. Põe-se de joelhos, peça perdão, boca no pó. Sangue de Jesus tem poder. Eu amo campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Toda campanha que envolve dinheiro, eu lhe digo, sai dela, povo meu. E falo com muito temor e tremor. Olha aqui, eu amo campanha espiritual da Catedral do Avivamento.
Minha família precisa ser uma família espiritual. Olha o que a pessoa me escreve, rapaz. Estou na estrada. Libera uma bênção para mim. Estou ouvindo o programa. Cid Marcos, vá na paz, varão valoroso. Porque quem valoriza o campo espiritual de proteção terão momentos momentos iluminados pela luz do Espírito. Olha quanta gente, Eduardo Edneide Arruda, Marisete, eu amo campanha espiritual da Catedral do Avivamento. É verdade. Gilza Muti, ela fala aqui também e agradece pela campanha espiritual. O povo ama as coisas de Deus. As ovelhas hoje estão inteligentes, sabedoria. Elas chegam num culto, se ela notar avareza, ganância, safadeza, ela sai, e sai mesmo. Sai dela, povo meu. Sai dela. Teologia da prosperidade é uma teologia maligna. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e ir para o inferno? É melhor um pedaço de pão seco do que uma mesa farta de tribulação. Provérbios diz, é melhor uma mesa com pão seco do que uma mesa farta, cheia de dinheiro, de ouro, de relógio, misericórdia. Do que uma mesa farta de tribulação, de cadeia, de algemas. Coisa triste, rapaz. Liberte. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos turistas nesta terra. E eu sou representante, embaixador do reino. Tanta ganância, tanta avareza. E pode ver que todos os avarentos têm um saco sem fundo. Quanto mais pede, mais pede, mais pede, mais pede, mais pede. E nada enche. Porque o espírito do João Bobo está incorporado naquelas cordas vocais. Está entendendo, Cláudio? Pessoas aqui ligando, irmãos, pedindo cobertura espiritual, campanha espiritual. Eliana Julião. As pessoas hoje não estão mais besta como era, não. As pessoas têm aprendido com Jesus e com pregadores sinceros. Humberto de Alencar manda aqui uma mensagem linda para mim. Que coisa boa, rapaz. Vera Lúcia. Quem é esse aqui? Neuma Souza. Joilda. Todos aqui dizendo eu amo campanha espiritual da Catedral do Avivamento, Evangelista Daniel. Olha aí, Josélia Maria. Josélia Maria. Joilda. Oxe. Neuma. Marta Meire de Santana. Dalva Rodrigues. Cristina. São pessoas, espiritualistas que ama o campo espiritual. Que vai ser salvo não é a matéria, não. A matéria é pó e volta ao pó. A matéria para nada presta, é verdade. Mas o espírito que é eterno. O Daniel de Oliveira é eterno. A Maricelma é eterna, a Tatiana é eterna. Porque o nosso espírito ama algo que se diz eternidade. A matéria volta à matéria. O espírito volta a Deus. Olha a Adriana ali mandando uma oferta.
Já 4 pessoas hoje mandaram aqui uma oferta de amor voluntário, né? Livre e espontânea vontade. Oferta é aquilo que você oferece pela gratidão para manter uma rede dessa, para pregarmos o evangelho. Eu não sou mascate, não. O que é mascate, bispo? O mascate é aquela pessoa que saía pelas roças e sítios e fazendas e cidades pequenas vendendo seus produtos. Não sou mascate, não. Eu sou um pregador do evangelho para a salvação. Se o evangelho não for para a salvação, é em vão. Doutrina da prosperidade adulterou a verdadeira doutrina de Deus. Muitos sabem o que eu estou falando. A doutrina da prosperidade, a liturgia, adulterou o poder do santo evangelho. O evangelho foi rasgado, adulterado, moldado no molde do ganancioso e do vaidoso. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Uma vez um pastor falou para mim lá em Brasília: Daniel, Daniel, você é jovem. E eu era bem jovenzinho mesmo. E ele falou para mim: quando subir no altar, Daniel, prega a palavra, abra a Bíblia, prega a palavra e não deixa que nenhuma carnalidade ou vaidade lhe impeça de pregar a palavra de Deus. Tá bem? Deus te abençoe, Drica Bolos. Vamos louvar com Miriam, vamos? São 7h10. Programa é o culto dentro da sua casa. Desperta, tu que dormes, porque hoje é a primeira sexta-feira. Venha para a Catedral do Avivamento, Campo Espiritual. Ou domingo, a grande santa ceia do povo de Deus. Canta, Miriam. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Teologia da prosperidade, sai dela. Por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Só ele faz. E lá vem Deus. Rose, Deus te abençoe, Rose. Escreva, Rose, eu amo. Campanha espiritual da Catedral do Avivamento. Enquanto eu estiver aqui, será assim. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não temas porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou, fiel e verdadeiro diante da palavra. Eu sou o Marcial. Receba o culto dentro da sua casa. Oh, Magali, 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 bela guria. Sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro. E cantava em voz alta. Morreu ele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam. Abra sua Bíblia, Rose, abra a Bíblia, Rose. Eu amo. Campanha espiritual da Catedral do Avivamento com o evangelista Daniel de Oliveira. Diácono, viu? Diácono. Que serve a obra de Deus com prazer desde a minha meninice, infância.
Jane está escrevendo Eu Amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento, com o evangelista Daniel de Oliveira. Aleluia! Glória, glória, glória. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá na estante, no criado mudo. Eu vou falar hoje sobre a confissão espiritual profética do apóstolo Pedro. Pegue a Bíblia, Gleide, Teresa, Tercília, Jane, Sônia. Pegue a sua Bíblia lá na estante, no criado mudo. Mateus capítulo de número 16. Este texto aqui, rapaz, Mateus falou, Marcos também, Lucas e João, todos os evangelistas falaram. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o assunto era um assunto super espiritual para a eternidade. Há textos que um evangelista fala, ou 2 evangelistas, ou 3, mas aqui não. Aqui é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Chegou agora, não foi, Jositelma? Abra sua Bíblia, pastora, e medite comigo na confissão de Pedro e escreva Eu Amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento, do evangelista Daniel. Escreva aí, quero ver se você é boa para digitar. Deve ser doutora, né? Quem pode, pode. Doutora é doutora, porque esforçou, estudou e hoje ganha muito dinheiro. Deus abençoe. Abra sua Bíblia, Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia, interrogou seus discípulos. Ele interroga a sua equipe de obreiros. Eu Amo, campanha espiritual da Catedral do Avivamento, com o bispo Daniel de Oliveira. Eu nem gosto deste título. Eu amo ser chamado de missionário, de evangelista ou irmão diácono. Jositelma, já estou na catedral me preparando para o grande dia de hoje. É isto aí, reverenda. Reverenda quer dizer digna de reverência, porque é de Deus. Chegando Jesus às partes de Cesareia, interrogou seus discípulos, dizendo, ele fez aqui, Jesus, uma reunião confidencial de pastor, líder, para pastores da equipe. Olha que maravilha, rapaz. E fez a eles uma pergunta. E disseram, que diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo, lá na feira de São Joaquim, lá na feirinha do Japão, lá na porta da farmácia, na fila do buzu, estão falando aí a seu respeito. É a resenha, né? É a resenha.
O que estão falando também da Catedral do Avivamento, hein? Da quebra de maldições, da unção com a mirra hoje que vai abalar, da Santa Ceia de domingo, hein? Que estão comentando por aí sobre a corrente e a campanha das 7 quartas, 7 sextas e 7 domingos. A resenha está na rua. Foi isso que Jesus perguntou. O que estão falando a meu respeito? Uns estão dizendo que eu sou João Batista, outros estão dizendo que eu sou o velho Jeremias, e outros, um dos profetas que apareceu, que veio novamente. E ele pergunta a eles: e vós, que está comigo, que viu mortos ressuscitarem, cegos enxergarem, a transformação da água em vinho, a pomba no dia do meu batismo, o que vocês dizem a meu respeito? Vocês que viram a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, da transfiguração no monte da transfiguração, vocês que viram a multiplicação do pão, do peixe, dos pães e dos peixes, que vocês têm a meu respeito, que dizer? Estão dizendo por aí que eu sou Jeremias, que eu sou João Batista, e vocês que estão comigo pela manhã, à tarde e à noite, o que falam vocês a meu respeito? Quem sou eu? Olha que pergunta inteligente fez Jesus. Me diga, quem sou eu para vocês? Um pastor ou um bandido? Um pregador de avivamento? Ou não? Quem sou eu para vocês? Um profeta ou um falso profeta? Me diga quem eu sou para vocês. E naquela reunião particular, confidencial, houve um silêncio. Ninguém sabia responder quem era ele. Aí o apóstolo Pedro, homem simples, sem muita cultura, mas cheio do Espírito de Deus, ele respondeu e disse: tu és o Cristo, o sofredor, o Filho do Deus vivo. Você não é outro. O Senhor não é outro. É o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, diante da pergunta e diante da resposta, 7:20, bem-aventurado és tu, Simão. Você é um homem bem-aventurado. Você acertou com a resposta. Sabe por quê, Simão? Porque não foi a carne. Você não é carnudo. E nem o sangue quem te revelou. Não foi a vontade do homem esta revelação, mas foi meu Pai que te comunicou do céu na mediunidade auditiva. Mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou que eu sou Cristo. Pergunto eu aos meus ouvintes que me acompanham no culto dentro da sua casa: quem é Jesus para você? É um ídolo? É apenas o filho da Virgem Maria? Ou ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo? Ou ele é o libertador de Israel? Ou ele é o quarto homem da fornalha? Quem é ele para você?
aquele que transforma a água em vinho, multiplica pães e peixes, aquele que acalma a tempestade, aquele que perdoa Madalena, uma meretriz, e um ladrão lá na cruz. Quem é ele para você? Aquele que curou cegos e leprosos e falou para uma mãe: não chores. Quem é Jesus para você? Apenas um nome que você ouviu no altar? Ou ele é real, fiel e verdadeiro e eterno? Quem é Jesus para você, Rose? Edneide, Marisete, Tercília, Nilda? Quem é Jesus para você, Nilda? O Cordeiro de Deus? Um ídolo criado por Constantino? Ele é ressurreto, ressuscitou ou continuou no túmulo? A pergunta é esta pergunta: quem é Jesus para nós hoje? E ele disse: pois também eu te digo, Jesus falou para Pedro, tu és Pedro. Sabe o que quer dizer o nome Pedro? Faísca de pedra, pedrinha, uma pepita. Também eu te digo, tu és Pedro. Tu és uma pedrinha. Você não é rocha, Pedro, você é uma pedrinha. Ele estava dizendo: sobre esta pedra que sou eu, sobre esta pedra, ele aponta para si, que é o Sião, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular, que é a pedra da base, do fundamento, da fundação da eclésia. Também eu te digo, Pedro, eu vou lhe revelar uma coisa que você precisa saber, para o Daniel de Oliveira saber um dia também. Tá entendendo, Janaí Maria, Rose Moura, Maricelma dos Anjos? Quem é Jesus para você, Rose? Jositelma? É o meu Salvador, é o meu amado. Como diz a Bíblia, eu sou do meu amado e ele é meu. Cantares de Salomão, eu sou do meu amado e ele é meu. E a bandeira sobre mim é o amor que excede a todo entendimento. Quem é Jesus para você? Apenas aquele que pode te prosperar por causa da sua vaidade? Quem é Jesus para você, Ediene? Apenas aquele que pode prosperar, curar, sarar? Ele é mais do que isso. Ele é o Cordeiro que veio para limpar e tirar os pecados do mundo. Rose está dizendo, é o Cordeiro de Deus, autor da minha vida. É isto aí, Rose. Quem te revelou isto, Rose? Te cantelei baixais. Assim diz o Senhor. Não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito de Deus que está aí sobre você. Sobre esta pedra, esta rocha, a de Sião, edificareis a minha igreja. Jerusalém está edificada sobre o monte Sião.
aqui representa Jesus como uma rocha e nós como a igreja fundada por ele. Pois quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, faísca de pedra. Dizem que Pedro foi o primeiro papa, mas é mentira do diabo com suas culturas de Constantino. Pedro era um líder, um homem cheio do Espírito Santo. Pedro era casado, Pedro tinha mulher, tinha filhos, tinha sogra. Está entendendo, Ediene Santos? Quem é Jesus para você, Edilene? Janaí Maria. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, atentai, e canterais, assim diz o Senhor. A igreja não é do pastor Benedito, a igreja não é do Daniel, a igreja não é do Doriel, a igreja não é destes banqueiros que adulteram o sagrado. A igreja, ela é de Jesus. Foi Jesus quem fundou a igreja. Foi Jesus que derramou o sangue dele como cordeiro. É Jesus quem vai vir buscar a igreja. A igreja de Jesus. Tem pastores que são tão picaretas que fala minha igreja, meu povo, meus obreiros, meu coral. Não, tudo é dele, por ele e para ele. Mude o linguajar. A língua fala do que está cheio o coração. Minha igreja, meu povo, minhas ovelhas. Tem um aí das redes sociais que fala minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. E ele ajunta ovelhas de vários rebanhos e dizendo que é dele, é de Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz. Foi Jesus que foi chamado e apresentado pelo último profeta, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A igreja é de Jesus, o altar é de Jesus, o coral é de Jesus, os obreiros são de Jesus, os diáconos e diaconisas e pastores são de Jesus. Não lhe pertence, não, o hipócrita, o falso. Você já viu que vergonha está acontecendo? O pastor morre e a família assume a igreja. Sai dela, povo meu. É lógico, se um líder falece, é chamado para a glória. Se ele tem membro da família que tem a unção para tal compromisso, é uma bênção. Mas a igreja não pertence à família Ferreira. A igreja não pertence à família Oliveira nem Bezerra. A igreja não pertence à família. Ela não é empresa. A igreja não é empresa. A igreja de Jesus. Ele falou aqui, ó. Ele disse: edificareis a minha igreja. Eu te dou uma oportunidade, Pedro, de você edificar a minha igreja. Ajudar, edificar, cuidar da minha igreja. Nada mais, ela não é sua, Pedro.
Você morre daqui a pouco tempo, Pedrão, e ele morreu mesmo. E a igreja continuou. Ninguém manda na igreja de Deus. Estão vendendo as igrejas, estão negociando as igrejas. Tem bandido da fé, bandidos da fé, que vem de igreja de portas fechadas com rebanho. Darão conta no dia do juízo final. Sai dela, povo meu. Tem pessoas que pegam patrimônio de igreja e vendem. Tem outros tão mau caráter que coloca a igreja na justiça. Sai dela, povo meu. Igreja não é isso, não é isto, não. Foi Jesus quem fundou a igreja, a eclésia. Foi Jesus que começou. Ele é o Cordeiro fundador. Ele é o Cristo de Deus. Tá entendendo, Cátia Lima? Tá entendendo, Joselita? Tem pessoas que se agarram como que se fosse da família. Aí passa para a família. Oliveira, Ferreira, Bezerra, e vai passando, e vai passando, e vai passando. O juízo de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, colherá aqui e na eternidade. A Bíblia diz louco, o desmiolado, o doido, esta noite pedirão a tua alma. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E o que tens preparado, para quem será? Se prepare para o céu. Tem muitos preparando para o comércio. Tem muitos preparando para o patrimônio ser dele. Sai dela, povo meu. A igreja pertence a Jesus. O patrimônio da igreja é de Jesus. Porque custou dízimos e ofertas, leitilando as ovelhas. Como diz, tem até um hino que fala, os comerciantes do templo. Compra patrimônio, pede oferta, dízimo, compra um patrimônio e coloca no nome dele ou dela. Sai dela, povo meu. Pergunte lá aquele pastor se aquele patrimônio da igreja no nome de quem está. Porque às vezes é patrimônio da família. O mundo espiritual é muito diferente. Por isso que eu sou um evangelista. Sai dela, povo meu. Quando eu morrer, alguém vai assumir. Minha filha, meu filho, meu neto, meu sobrinho. Não. Toda organização que se preza que é de Deus tem os seus estatutos e a sua linha de organização. O homem avarento, o homem carnal, só vê cifrões diante de seus olhos. Eu não posso ver cifrões. Eu tenho que ver o túmulo aberto. A Bíblia diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tens parte comigo. Quem participa seriamente da Santa Ceia, aliança de sangue eterna, tem parte com Deus. Atentai. Abra o seu coração e entenda o que é obra de Deus e obra do homem para o homem. Muitos correm atrás de status, de posição. Sai dela, povo meu. Igreja tem que ter adoração, tem que ter glória, poder, sinceridade, transparência. Está entendendo, Divaci? Bispo Daniel, eu nunca ouvi ninguém falando assim, porque sou um evangelista. Pastor tem que ser pastoreado.
senão ele se perde na vaidade, na ganância da vida. Pastor que cobra, que pede dízimo e oferta, ele tem que ser dizimista e ofertante, senão é hipócrita. Está lá incluído em Malaquias, capítulo de número 3, ou em 1 Coríntios 6, os roubadores do templo, os efeminados, os sodomitas, os idólatras, ficarão de fora. Será que vocês entendem o que eu prego? Tem gente que entende, porque tem o espírito que eu tenho. Então Jesus falou: tu és Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é vitoriosa. O crente fiel é vitorioso. O verdadeiro homem de Deus é vitorioso. O verdadeiro servo ou serva são vitoriosos. Examine. Examinar o quê? Vida, consciência, passado, presente. Veja se você é digno de estar no altar. Às vezes é um indigno. Examine. Veja se você é digno de ter o título que tem. Igualando a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago. Veja. Veja, minha irmã, se você é digna de ter o título que tem. Às vezes te intitularam por causa da ganância, da avareza. Eu não estou aqui brincando de ser evangelista. Eu sou um evangelista. Por isso eu prego como eu prego. Ame a Jesus. Precisa de uma campanha espiritual, catedral do avivamento. Precisa da unção com a mirra, do óleo, a quebra de maldições. Não deixe que ninguém te desvie do caminho da verdade e da vida. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja, ele, a rocha, Sião. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui está no plural. Porque portas do inferno, porta da ganância, da avareza, da mentira, da orgia, do carnaval, da idolatria, da feitiçaria. Você pode ver que a panela é a mesma panela. Efeminados, idólatras, feiticeiros, avarentos, gananciosos, mentirosos. A Bíblia chega a dizer aquele que ama e pratica mentira. Bispo Daniel, esta palavra é muito dura. Água mola em pedra dura, bate, bate até que fura. É bom? Aqui não é arroz com feijão, não. Aqui é a doutrina correta para a salvação. Que adianta você ganhar tudo, rapaz? Ir para o fogo do inferno com Lucifer? Isso não é conversa, não. Está na Bíblia. Onde o bicho não morre e nem o fogo apaga. Está entendendo, Nilda? Dicionário, esta palavra é dura demais. Mas foi Jesus quem falou. A seriedade veio dele para nós. Por isso que eu estou te dizendo, se aí tem ganância, se aí tem avareza e você sabe, sai dela, povo meu. Ame a Jesus. A graça de Deus. Sabe o que é graça? Os favores que nós não merecemos, mas ele nos dá. Não é compro.
Não é compra. Não. A graça, os favores, ele já pagou o preço. Profetizou Isaías no capítulo 53. Agora vejam, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Deus é vencedora. Teican telebás. Olha o versículo seguinte. Eu te darei, Pedro, como primeiro líder da igreja cristã pentecostal. Eu te darei. Aqui não é Constantino falando. Constantino adulterou o sagrado para conquistar os cristãos. Aqui foi Jesus quem falou. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Autoridade. Chave é autoridade. Tudo que ligares na terra, tudo de bom pela Bíblia, que eu ligar na terra será ligado nos céus. Céus aqui está no plural. Céu atmosférico, céu dos espíritos, o segundo, e céu onde está Deus assentado em seu altíssimo e sublime trono. Entendeu quantos céus existem? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Agora vejam, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, versículo 20, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse, guarda este segredo até a minha ressurreição. Ele quis dizer assim. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, o ungido, sofredor, o prometido por Isaías, no capítulo 9, capítulo 11, capítulo 53 e capítulo 61 do livro do profeta messiânico. Filhos e filhas, servos e servas, compartilhe este programa. Há uma mensagem neste programa muito forte. Deus tem me dado mensagens arrepilantes. Para o avivamento chegar, tem que haver uma conscientização. Atentai. Deus está levantando na terra um povo verdadeiramente de boas obras, que as pessoas vê, examine, julgue e dá o veredito. É de Deus ou é da ganância? O que faz é para Deus ou para herança da família? Examine, sai dela. Viva a graça de Deus, os favores. Ame a Jesus. Ame a Jesus, Gilberto. Ame a Jesus, Marisete. Ame a Jesus, Cátia Lima. Ame a Jesus, Edneide. Em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, coisas corretas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Compartilhe este programa. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa encaixar em uma nova vida com Deus. Tá bem? Tá bem? Ame a Jesus. Sirva a Jesus. Prepare para as boas obras, para encontrar com o Senhor, teu Deus, ou mais cedo, ou mais tarde. A vida aqui no mundo passa rapidamente, mas a eternidade já tem um nome:
eternidade. Daqui 1 milhão de anos, 1 milhão de anos, aonde nós estaremos? Tá entendendo, Jaider Silva Santos? É tanto Santos, né? Deus ajude que esse nome santo te leve à santidade. Irmãos, daqui a pouquinho estarei na Catedral do Avivamento, porque hoje é um dia poderoso. A unção com a mirra. O início das 7 sextas-feiras, segundo seu propósito com Deus. Os 7 domingos, os 7 quartas. Tá bem? Porque aqui é e sempre será a campanha corrente espiritual para cuidar do lado espiritual da sua família também. Viu, Maria Rocha? Você entendeu a pregação, Maria Rocha? Ou você chegou no amém? Vamos falar com aquele que é maior. Desperta, Brasil. O que verdadeiramente nos abençoa, nos lava, nos limpa, não é apenas a imposição de mãos, é a água da vida, a palavra de Deus. Jesus falou para Nicodemos: você tem que nascer da água, da palavra e do Espírito. O que nos leva à salvação, à cura, à libertação, é a palavra de Deus em nós. A imposição de mãos é para a cura do corpo. A palavra é para a cura da alma e a salvação do espírito no dia do Senhor. Te agradeço porque eu aguardava tantos dias para chegar a primeira sexta-feira e chegou. Eu já vejo a catedral lotada de pessoas que querem Deus, que amam a Deus, que precisam de Deus e que encontra em um altar que sai relâmpagos e trovões. Abençoa este dia, primeira sexta-feira, esta pessoa que está entre a cruz e a espada, dizendo: eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Abra os olhos dela, para que ela veja a sua glória ao chegar na Catedral do Avivamento, a Catedral do óleo e da quebra das maldições, a Catedral da bênção, o lugar do encontro com Deus. Abençoo o domingo da Santa Ceia. Eu consagro objetos que estão sobre o rádio. Eu oro por todo este povo, principalmente pelos dizimistas e ofertantes, porque eles entendem o que eu prego. Eles são pessoas espiritualizadas, como eu, e sabe o dever de contribuir e os direitos de falar: eu preciso, eu quero. Deveres e direitos da ovelha. Pai, nos abençoa neste dia, no sábado, no domingo, o grande domingo, dia 5, com a presença daquele coral lindo de Itapuã, cantando e louvando ao Senhor ali na catedral. Abençoa aqueles que vão hoje receber a unção com óleo de mirra, porque creram em nossa pregação. Aqueles que estarão hoje conosco, domingo, e até o dia 15 é unção com a mirra,
quebra de maldições na parte mais profunda da alma do homem, abrindo algemas, quebrando trancas, despedaçando portas por causa da unção. Eu abençoo esta casa que me recebe por este culto. Eu abençoo esta sala, quartos, cozinha, banheiro, quintal, laje, carro, moto da família, gabinetes e escritórios e lojas. A paz esteja nesta casa. Eu repreendo a inveja dentro de casa, a briga, a traição, o adultério, o maldito divórcio e profetizo a bênção sobre este lar. A bênção sobre a vida financeira, a bênção sobre a vida familiar, a cura da alma, das emoções, a quebra de toda e qualquer maldição adquirida, herdada ou mandada, que veio lá da fazenda, da roça, do interior, do sertão, do vale, do deserto, que haja uma manifestação da misericórdia de Deus. Eu oro por esta pessoa que está dizendo, ajuda a minha fé. Esta pessoa que está de joelhos dizendo, perdoa os meus pecados e os pecados dos meus antepassados, para que estas maldições parem de fruir. Pai, eu estou abençoando, em nome de Jesus, que estas palavras que eu falei frutifique em cada coração, porque na semana que vem, aqui pela Rádio Cruzeiro da Bahia em cadeia, eu estarei falando um assunto que eu nem gostaria de falar, sobre o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o pior deles, o amarelo. Lá do capítulo 6 do livro de Apocalipse. O teu povo não pode ficar na escuridão sem conhecer a doutrina de Apocalipse e a doutrina de Deus. Eu não posso ser um pregador que cata versículos que favorece a vida das pessoas, mas a tua palavra que edifica. Eu abençoo a terça-feira, que eu estarei trazendo aos ouvidos e aos corações sobre o cavalo branco de Apocalipse 6, que não tem nada a ver com o cavalo branco de Apocalipse 19. A maldição do cavalo preto, do cavalo vermelho e do terrível cavalo amarelo. Mas está escrito que nenhum deles pode danificar o vinho e o óleo, a aliança de sangue e a unção de Deus. Eu abençoo a todos, porque terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, estudando sobre a cavalaria do inferno, misericórdia. 7h55, o culto está encerrado. Você quer conhecer sobre o cavalo branco falso, falsos pastores e religiões? Cavalo preto, cruz credo, é o da fome, preto de fome. O vermelho, sangue puro, derramamento de sangue de todas as maneiras, guerra social e guerra país versus país. E o amarelo, doença, doença, doença. Pessoa, quando está doente, ele fica amarelo. Doença, praga, peste. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Prepare, terça, quarta, quinta e sexta. Semana que vem, eu trago até vocês uma das maiores revelações para os dias atuais, que está no livro de Apocalipse. O culto encerrou,
Bom dia, daqui a pouquinho eu estarei na Catedral do Avivamento para a grande campanha das 7 sextas-feiras. Hoje é a primeira, vem estar conosco. Bom dia, faça assim, ó, fala a paz do Senhor, faça o exercício da fé, ó, expulsa a preguiça, o mal. Deus abençoe, irmãos católicos.